Quando a gente viaja, nunca volta pra casa do mesmo jeito que saiu. Ainda mais se for pra viajar sozinho, de peito aberto pra conhecer o novo. Quarto novo, língua nova, festa nova, amigos novos. Até as novidades viram rotina. Uma rotina que só quem experimentou sabe como é. Lembra como foi conhecer aquelas pessoas que você nunca tinha visto antes e que no final já estava chamando de família? E o primeiro dia de aula? Aquele frio na barriga, mas na primeira balada tudo passou. Aliás, passou não. A gente lembra dos detalhes como se fosse ontem. Só quem se jogou nessa sabe como é querer abraçar o mundo inteiro de uma vez só. É a vontade de viver a vida de um jeito único. É o gostinho bom que fica guardado para sempre na memória. É o gostinho de experimentar. Experimenta o intercâmbio. Boa noite, queridos experimenters e famílias. Que alegria estar aqui hoje com vocês. A gente está reunido para celebrar o retorno de uma temporada de programa de férias que foi simplesmente incrível. Foram mais de 40 grupos embarcados, mais de 1.000 jovens vivendo experiências inesquecíveis em lugares como Toronto, Vancouver, Londres, Califórnia e até destinos surpreendentes, como a Coreia do Sul e Malta. O mais bonito de tudo isso foi ver vocês voltando com o coração cheio, com novos amigos, histórias para contar, aprendizados que vão ficar para a vida toda. E claro, aquele brilho no olhar que só quem viveu algo transformador tem. Eu também quero dar boas-vindas aos intercambistas que fizeram essa jornada há mais tempo e que estão também aqui hoje pensando: e agora? Qual é o meu próximo passo? A verdade é que o mundo está mudando muito rápido e hoje ele pede da gente muito mais do que saber falar outro idioma. Ele pede empatia, resiliência, flexibilidade, capacidade para se adaptar a coisas diferentes, momentos diferentes e culturas diferentes, de colaborar. As famosas soft skills, ou como a gente chama de competências da vida, competências socioemocionais. E essas habilidades, elas são fundamentais para que vocês construam uma trajetória feliz, com propósito e com muito sucesso. E é pensando nisso que a gente, aqui da Experimento, criou uma jornada de educação internacional que vai acompanhar cada fase do crescimento de vocês. Uma jornada que vai muito além do idioma. Ela vai ajudar vocês a amadurecer, a se conhecer melhor, a fazer escolhas mais conscientes para o futuro de cada um de vocês. E hoje a gente vai conversar sobre todas essas possibilidades. A ideia é que cada um de vocês, junto com a sua família e com o apoio da Experimento, encontre o caminho que mais combina com seus sonhos e com seus objetivos. E vocês estão só na primeira etapa dessa jornada, que é a etapa da descoberta. Aquela fase linda, aquela primeira vez viajando sem os pais, a primeira vez fazendo amigos em outro idioma, escolhendo o que comprar sem a ajuda da mãe. E é nesse momento que vocês percebem, uau, eu sou capaz de muito mais do que eu imaginava. E a Experimento tem muitos destinos, muitos tipos de programas, além do curso de idioma. Programas como empreendedorismo no Vale do Silício, aulas com professores de Harvard sobre liderança, programas de liderança em Toronto. Mas eu vou deixar essa parte para a nossa querida Cris Aleixo, que é gerente de programas de férias, para apresentar para vocês estas e muitas outras opções para quem quer definir e repetir essa dose. Mas a nossa jornada está só começando. Depois vem os programas que têm por objetivo desenvolver autonomia. Quando vocês fazem parte do ensino médio fora do Brasil, seja por um semestre, um ano acadêmico, ou mesmo um mês, ou quando vocês experimentam a profissão num programa de pre-college, é aí que vocês aprendem a enfrentar desafios, construir o seu próprio caminho com mais confiança,
com mais responsabilidade. E aí, depois disso tudo, chega o momento do propósito. Depois de tantas vivências, vocês se sentem prontos para ser aprovados em qualquer universidade, seja no Brasil ou mundo afora. E com o autoconhecimento que conquistaram, vocês conseguem escolher uma profissão que realmente tem a ver com seu talento, suas paixões e que vão causar certamente um impacto muito grande no mundo. Mas olha, essa jornada não precisa ser linear, sempre tem espaço também para exploração. Antes ou depois da faculdade, vocês podem estudar e trabalhar fora, fazer um programa de voluntariado na África ou em outros países, ou até fazer cursos vocacionais que vão te ajudar a decidir se realmente é aquilo que você quer seguir como carreira. Então, agora, eu quero convidar uma pessoa muito especial, a Cris Aleixo, gerente de programas de férias, responsável por fazer acontecer tudo isso e que vai apresentar para vocês tudo que vem por aí. Mas antes, eu quero mostrar para vocês tudo o que aconteceu nessa temporada de julho. Então, a gente vai assistir um vídeo para vocês reverem os melhores momentos de todas as nossas programas de férias. Até arrepia, né, Carla? Eu fico imaginando quem tá aqui nos assistindo e que se enxerga aqui no vídeo e que lembra de tudo que viveu, assim, foram 2, 3, 4 semanas, mas de uma maneira tão intensa e tão bem vivida que eu tenho certeza que fica para sempre na memória, né? Muito bacana. Bom, obrigada, Carla, aí pela introdução. Boa noite a todos. Meu nome é Cristiane, como a Carla disse, eu sou gerente de produtos aqui na Experimento. Eu trabalho com intercâmbio há 25 anos, e hoje em dia exclusivamente no desenvolvimento desses programas de férias que vocês acabaram de assistir e que vocês participaram aí ao longo dessas últimas temporadas, né? Como muito bem explicado pela Carla, nós aqui no Experimento trabalhamos, no desenvolvimento dessa jornada de educação internacional e a gente acredita que as possibilidades são infinitas, independente do momento de vida, do propósito e do interesse de cada um de vocês. É, e para vocês que acabaram de voltar de um intercâmbio, onde o foco principal foi o aprimoramento do idioma, talvez vocês não tenham nem percebido e nem se dado conta, mas além de melhorar o inglês, o espanhol, o francês, ou o que quer que seja, vocês ainda desenvolveram habilidades tão importantes quanto resiliência, responsabilidade, autonomia, trabalho em equipe, respeito pela cultura do próximo, pensamento crítico e tantas outras que é até difícil de elencar, né? Intercâmbio vai muito além do aprendizado do idioma. E hoje a gente quer mostrar um pouquinho além disso que vocês viveram, né? A gente divide os programas de férias aqui da Experimento em 4 pilares básicos que dão para a gente aí um direcionamento do que vem depois
dos primeiros programas de aprendizado de idioma que vocês fizeram, para que vocês voem cada vez mais alto. O primeiro deles a gente coloca numa caixinha que a gente chama de Learn a Language, que é muito parecido com o que vocês fizeram agora, tá? O foco é bem no desenvolvimento do idioma mesmo, e não somente o inglês. A Carla acabou de citar que a gente teve destinos novos esse ano, como Coreia e Malta, e o mais importante é a gente aprender o idioma no país onde ele é falado. E aí, não é só. Então, para quem fez inglês dessa primeira vez, de repente dá para embarcar numa nova jornada e fazer francês, fazer alemão, fazer espanhol, fazer coreano. Mas além do idioma, aprende-se muito mais, né? Nesse programa que a gente fez em Seul, por exemplo, na Coreia do Sul, os estudantes tinham aula de K-pop, de make-up, de culinária coreana, então, de caligrafia. É uma coisa tão que vai além mesmo com a gente, como a gente fala, né? E além da Coreia, a gente tem diversos outros destinos, como Toronto, Vancouver, Nova York, Los Angeles, Londres. E o que é bastante importante, os programas acontecem em vários formatos, né? Normalmente com aulas de idiomas na parte da manhã, como vocês fizeram, e daí tem atividades, passeios, e a gente combina viagens em alguns dos programas no final. Então, a gente tem, por exemplo, um programa que eu gosto muito, que tem 2 semanas de aula de inglês em Londres, e depois os estudantes embarcam para uma viagem para Paris, Bruxelas, Bruges e Amsterdã. E aí daí você pensa, nossa, são 4 países numa única viagem, né? É realmente uma riqueza muito grande e dá para se aprender muita coisa. A gente tem Oxford que combina com Paris, tem Londres com Paris, tem Vancouver na costa oeste do Canadá que combina com uma viagem para as Rock Mountains. Então, assim, tem uma diversidade enorme, por mais que vocês já tenham feito um destino e queiram continuar estudando idioma, dá para seguir em frente aí com vários outros destinos. Pode passar, Rei. Obrigada. A próxima caixinha que a gente coloca aí, que a gente monta, é o que a gente chama de Global Skills. E o que é Global Skills? É um programa que desenvolve, para quem já tem, né, vamos pensar aqui em jornada, né? Para quem já desenvolveu, já trabalhou aí um pouquinho mais o inglês, está com o inglês bacaninha. E hoje, com essa gama enorme de colégios bilíngues que a gente tem aqui no Brasil, muita gente já tem um inglês bem bacana. Então, independente do momento da jornada que vocês estão, não precisa necessariamente começar com um programa de idioma. Quem já se sente seguro em relação ao idioma, já dá para fazer algum programa diferente. Global Skills são programas que a gente trabalha muito habilidades como liderança, como empreendedorismo e pensamento crítico, habilidade de comunicação. Então, você pega aquele conhecimento de idioma que você já tem e aplica na prática. A gente tem um programa em Toronto, por exemplo, de Global Leadership, que os estudantes trabalham ao longo de 3 semanas no desenvolvimento de um projeto e, ao final, eles apresentam o projeto para uma banca de professores e examinadores, que daí, além, né, de você, de novo, tá trabalhando o idioma, ainda tem aquela perda do medo de falar em público, que de repente é comum para tanta gente, para tantos adolescentes. O que eu acho mais importante é que nesse comecinho de vida acadêmica onde vocês estão agora, vocês estão no momento de experimentar mesmo, né? E a vida de vocês, acadêmica e profissional, está apenas começando. Então tem muita coisa bacana e a hora é essa. E os programas que a gente faz acontecem em universidades super renomadas, como Harvard, como Stanford, que fica na costa oeste da Califórnia, pertinho de São Francisco, UC Berkeley. A gente tem programas também que acontecem na NASA, com simuladores na NASA, aqui no Cabo Canaveral. Assim, tem uma gama enorme aí de programas para que vocês aproveitem. A próxima caixinha que a gente tem aí de programas são os programas de artes. E aqui, para os artistas aqui de plantão, né, também um tipo de programa que eu gosto muito. E daí, aqui o universo é infinito, né? A gente pode pensar em todo tipo de arte que passa aí pela cabecinha de vocês, tá? Quem gosta de música e diversos tipos de música, seja
vocal ou instrumental, dança, sapateado, hip hop, música, dança clássica, enfim, balé clássico, diversas modalidades, além de cinema, fotografia, moda. E aí, nesses programas de artes, trabalha-se muito a expressão verbal e a expressão corporal através, né, da arte mesmo, que eu acho que é, é algo que fascina tanta gente, né? A gente vê estudantes que se transformam, que de repente são mais tímidos, mais introvertidos, e fazem um programa, por mais curtinho que seja, quando você desenvolve aquilo que você gosta de fazer e que está às vezes escondidinho aí dentro de você, aflora-se para tanta coisa, né? A gente descobre o mundo de uma maneira muito muito mais rica, a gente vê o mundo de uma maneira muito mais rica. E aqui também a gente tem programas em Nova York, em uma das escolas de cinema mais conceituadas do mundo, que é a New York Film Academy. Em Los Angeles, ela também tem campus em Los Angeles, a gente tem programas de artes em Boston, programas em Londres, sempre nas principais capitais aí dos principais países, né, de idioma inglês. E por último, e para fechar com chave de ouro, a nossa última caixinha chama Sports in Action. E esse é um dos meus queridinhos. Eu faço esporte, fiz esporte a minha vida inteira. E o esporte traz diversos ganhos para a gente, né? Normalmente as pessoas associam a parte estética, mas tem tantas outras coisas, né? O esporte traz para a gente liderança, cooperação, espírito de equipe, disciplina, foco, resiliência, habilidade de comunicação. Você tem que se fazer entender, né? Você tem que ter uma comunicação estratégica. E aí a gente também tem diversas modalidades de esportes, desde basquete, futebol, tênis, equitação, golfe, enfim. E o nosso mais famoso, que são as fotos que a gente... Ah, uma coisa importante que eu esqueci de falar para vocês. Todas essas fotos que a gente colocou aqui na nossa apresentação são fotos reais, assim como o vídeo que a gente fez e que a Carla mostrou, são fotos reais, imagens reais de pessoas como vocês que viveram essas experiências aí. Então, esse programa do Manchester é o nosso queridinho, um dos programas de esportes mais famosos que a gente tem no portfólio, que os estudantes embarcam para Manchester, eles fazem aula de inglês e treinam futebol com o time do Manchester City mesmo, e daí ganham, né? Ganham o uniforme oficial do clube e trabalham todas essas vertentes do esporte, do futebol, na verdade, no caso, que a gente acabou de falar. E aí é muito completo porque vocês têm, né, horário para acordar, refeição balanceada, aula de inglês, daí depois tem uma parte do treino, aí tem almoço com um pouquinho de descanso, depois volta, treina de novo, mais um pouquinho de aula na parte da tarde, tem no final do programa uma coisa bem bacana que é a cerimônia de graduação, onde vocês recebem o certificado de participação, e a cerimônia de graduação é feita no Etihad, então é tudo muito profissional, é realmente com a equipe do Manchester City. Então, eu acho que o mais importante aqui é de vocês conhecerem, né, os diversos tipos de programas que a gente tem e não deixar essa sementinha linda que vocês plantaram aí nesse último julho, nesse último janeiro, é, façam com que ela aflore cada vez mais e vivam novas experiências e voem cada vez mais alto. E se para nós resta só agradecer e te parabenizar por todo o sucesso e por toda a alegria que você proporcionou para tantas famílias e para nós, né? A gente acorda de manhã e fala: puxa vida, nós vamos na experimento agora transformar a vida de muitas pessoas. E aí, então, você nos proporciona programas, né, que pode atender todos os nossos clientes da melhor maneira possível. Então, muito, muito, muito obrigada por toda a tua dedicação e teu profissionalismo. Obrigada, é um prazer, eu faço aquilo que eu amo. Ah, que bom. Gente, então agora a gente vai continuar na nossa jornada. Lembra que eu falei que a gente começa com a descoberta, depois a gente vai para a autonomia, né? Então são programas um pouco mais profundos, alguns com maior duração, que é o programa de High School, por exemplo. E aí eu quero chamar para falar para vocês desses programas
a Fábia, nossa querida Fábia, que é franqueada da Experimento. Então, Fábia, querida, tu pode, por favor, explicar para todos os nossos experimenters como é que são esses programas que trazem tanta autonomia e desenvolvimento para os nossos alunos? Claro, claro. Boa noite, eu sou a Fábia, trabalho com intercâmbio já há 22 anos, apaixonada, igual a Carla, igual a Cris, apaixonada por intercâmbio e pelos nossos experimenters. E hoje eu tenho o prazer de falar com vocês sobre o nosso programa de High School. É o famoso High School. E o que é isso, né? É o ensino médio, o estudante vai fazer uma parte do ensino médio no exterior. Então, para quem voltou do programa de férias com aquele gostinho de quero mais, estou pronto para me desafiar um pouquinho mais, foi pouco, então eu quero uma coisa diferente, quero uma imersão maior na cultura, quero viver talvez com uma família local, quero estudar com pessoas locais ou com outros estudantes internacionais, fazer o ensino médio no exterior, o programa de high school é incrível, ele vai te desafiar e vai com certeza, te fazer aprender as soft skills, vai colocar todos os soft skills que as meninas têm falado em prática. Então, o programa de high school é um programa que ele pode ser feito em um semestre letivo, que são 5 meses, ou em um ano letivo, que são 10 meses. Isso vocês vão conversar com o consultor de vocês, isso vai depender do objetivo de cada família, do objetivo de cada estudante, e o seu consultor do experimento vai te ajudar a navegar por esse caminho e entender o que funciona para você. Porque o programa de high school ele é muito mais complexo, tem muitas variáveis e é importante conversar bastante, entender e fazer tomar uma decisão com calma. Então, existem muitas opções, por isso que eu estou falando isso. São muitas opções de programa de high school. Você pode ir, nós temos opções em mais de 10 países. Você pode ir para um país onde se fala inglês, são várias opções de inglês, alemão, francês, espanhol, depende do objetivo de cada um. E também o início pode ser no começo do ano letivo, que dependendo do país, o começo do ano letivo é em agosto ou setembro, ou pode ser em janeiro também. Então, isso novamente é interessante conversar com o consultor do experimento para saber o que funciona para você. Existem opções de escolas públicas e particulares, vai depender do país também, tudo depende, gente. Vai depender do país e do objetivo de cada um. Algumas modalidades de programa só acontecem em escolas particulares. Por exemplo, se você quiser. Mentira. Você pode ficar em dormitório em escolas públicas também. Eu ia falar que se você quiser morar na escola, tem alguns estudantes que têm aquele sonho de morar Harry Potter, né? Existe isso, gente. Você pode viver essa experiência, é incrível, riquíssimo. E você pode morar dentro da escola. Ou tem vários estudantes que têm já a experiência dos pais, talvez, de um tio, dos amigos, que moraram com uma família. E é um outro tipo de experiência tão rica quanto a experiência de morar num dormitório da escola. De novo, isso vai depender do objetivo de cada um, depender do que você está preparado, qual o tipo de experiência que você quer ter. O importante de saber é que nós temos todas essas opções, elas estão disponíveis para vocês e é só marcar um horário com o seu consultor no experimento para ver o que funciona para você e para sua família. Agora, vou contar para vocês, se vocês estão intrigados, querem fazer o programa de high school, vou contar para vocês qual é o passo a passo. Ok? Pode passar para o próximo. Então, primeiro, o passo a passo para você fazer o programa de high school é, como eu estava falando, você tem que identificar o seu perfil
entender com o que você se sente confortável e o que seria interessante para a sua família, para os seus pais. Eu fico falando bastante dos pais, porque os pais são uma parte importantíssima no programa de high school. Eu sempre falo para os meus estudantes que o programa de high school não é só para o intercambista, é para a família inteira. Então é importante que todos participem. Em alguns casos, envolve até os avós, porque às vezes os avós são super presentes na vida do intercambista, então participa também. Então é bom que vá para fazer essa primeira conversa para identificar o perfil do estudante, para identificar a escola ou o tipo de programa que vai funcionar para você. Algumas escolas, alguns programas de high school têm pré-requisitos também, então a gente tem que analisar tudo isso para ver qual vai ser a escola que vai funcionar para você. Identificou o perfil, identificou a escola, tá tudo certo. O próximo passo é fazer a inscrição e a aplicação. É o famoso application. O famoso application é um dossiê no qual você, estudante e pais, vão colocar dados do estudante. Cada tipo de programa vai ter o seu tipo de application. O seu consultor no experimento vai te ajudar com isso também. Nós temos o passo a passo bem bonitinho. E esse dossiê vai constar a sua parte médica, histórico escolar, vai ter uma carta que você vai escrever para sua host family, que os seus pais também vão escrever para a host family, se for o caso, cartas de recomendação. Então, ele é bem extenso para a organização estrangeira ou para o distrito escolar saber quem você é e se você está apto ou não a ir para aquela escola ou para aquele distrito escolar. Passado tudo isso, desculpa, esqueci de falar, tem um teste de inglês também que você vai fazer. Então, como eu disse, tem os pré-requisitos, né? Então, você já tem que saber o nível de inglês. Já tem que ter um bom nível de inglês, porque você vai estudar as matérias todas em inglês. Então, pronto. Aceite no programa. Então, depois que você manda o seu application, tá tudo bonitinho, a organização estrangeira recebeu, analisou, você recebe o aceite do programa. É sempre um momento de muita alegria para todos nós, né? Porque assim, ó, agora vai, né? Dá aquele friozinho na barriga, fui aceito, coisa linda. E aí, o próximo passo vai ser a preparação e a colocação do estudante na família. Quando o estudante vai para o dormitório da escola, vai morar na escola, já vem o aceite junto com a confirmação da acomodação. Quando ele vai morar com uma host family, primeiro vem a colocação na escola e depois vem a colocação na host family. E aí é mais um momento de alegria, né? Porque aí você vai saber com quem você vai morar. E é uma delícia. E vai descobrir. Aí começa a stalkear no Instagram, no TikTok. E aí começa a fazer o contato com a família. E é uma delícia. A gente adora participar disso tudo também. Muitos contam pra gente como é que foi. Os pais, às vezes, participam também. Então, é uma delícia. Vocês estão vendo, né? Que esse programa, ele tem várias partes, vários passos, e ele é bem mais complexo, por isso que a família tem que participar o tempo todo junto e dar força para o estudante, e a gente acompanha do começo ao fim, desde o momento que a gente escolhe a escola até vocês voltarem. Bom, próximo passo é a parte burocrática, né? Vai chegar a hora de tirar o visto. Alguns são mais burocráticos, são mais trabalhosos, outros menos, mas estamos aqui para ajudar em todos os passos. E aí tem a nossa orientação para embarque. Os nossos estudantes, nesse momento, estão nessa fase. Já fizeram algumas orientações e agora a gente está fazendo a checagem de documentação, porque eles estão para embarcar. Muitos já embarcaram e agora, e no final de agosto, a gente tem um grande embarque de Canadá, Estados Unidos, Inglaterra. Então, para tudo isso, existe um material que a Experimento vai te mostrar, existe um checklist que a gente vai te dar e a gente está sempre junto ali até o horário, o momento do embarque, que aí é só alegria para os estudantes, dá aquele frio na barriga de novo,
Os pais ficam tristes, mas morrendo de orgulho. A gente chora junto, mas é um choro de felicidade. E é muito gostoso, é muito emocionante, é sempre incrível, é um momento de muita dedicação aqui do nosso time da Experimento. Alguns embarques são em grupo, alguns embarques são individuais, mas sempre com muito acompanhamento da Experimento. Eu acho que eu dei um. Eu queria falar menos, mas não tem como falar menos desse programa, porque esse programa realmente ele é denso e a preparação é importante, o estudante tem que estar disposto, a família também, mas sempre tendo experimento junto com vocês. Vamos para o próximo, Rê. Agora, para quem ainda não está preparado para o comprometimento do semestre letivo. Ah, não, eu queria ter essa experiência de ir para uma high school, entender como é que funciona o ensino médio no exterior, mas não quero me comprometer por um semestre letivo. Então tá, não tem problema. A gente resolve esse problema. Vocês podem fazer o High School Experience. Esses programas de High School Experience, eles acontecem no Canadá, na Inglaterra e nos Estados Unidos. São programas curtos. Você vai, como no programa de high school normal, o mais longo, você vai ou morar na escola ou vai morar numa host family. A gente vai fazer a mesma sondagem, vamos analisar o perfil, vamos ver o que funciona para vocês, o que funciona para a família de vocês, e a gente vai te indicar uma high school que tem esse programa de High School Experience. Não é em todo lugar que isso acontece, tá, gente? Mas existem boas opções no Canadá, na Inglaterra e nos Estados Unidos. E você pode ficar até 12 semanas numa high school. E pode ser o test drive para você depois decidir ficar um pouco mais. Vários estudantes ficam 4, 8 ou 12 semanas numa high school, adoram, e aí estendem e fazem o semestre letivo. Esse programa só acontece em janeiro, tá? Porque aí ele não interfere com o ano letivo aqui no Brasil. E esse programa, apesar de ser curtinho, é riquíssimo também. Outro test drive que é interessantíssimo é o programa de pre-college. Esses programas são curtos também, são 2, 3 ou 4 semanas. Eles acontecem dentro de universidades maravilhosas como UCLA, Georgetown, Oxford, Texas University. São programas que já são focados numa matéria ou num curso que você queira fazer. Por exemplo, se você quiser fazer medicina, mas não sabe, não tem certeza se quer ou não, quer ter um gostinho antes de ir para a faculdade, você pode fazer um programa de 2 semanas em medicina, com professores universitários, com conteúdos densos, conteúdos que realmente são conteúdos que são dados na universidade, para entender, sim, quero continuar não, quero prestar vestibular para medicina, ou não. Não é para mim, é um jeito de fazer esse test drive em instituições renomadas, com professores incríveis, realmente você realmente vai ter aquele gostinho do que é estudar numa universidade maravilhosa e o curso que você está pensando em fazer na faculdade. Esses programas acontecem em julho. E outra coisa interessantíssima: quando vocês fazem esses programas, tem uma cerimônia de graduação, como acontece com as pessoas que realmente se formaram em Oxford, por exemplo. É incrível, aí todo mundo vai bem vestido, né? Tem que usar terno, né? As meninas vão de vestido, tem certificado e é lindíssimo, assim, é emocionante demais e é uma oportunidade inigualável. E claro, sempre testando, né? E aprendendo as soft skills e se desafiando e se conhecendo, que é o que a gente quer que aconteça com todos vocês. E é isso, falei bastante. Querida, muito, muito, muito obrigada. Você foi incrível com as informações.
A gente realmente, assim, tem sempre muitas opções. Eu adoro o programa de high school, eu entendo que ele é um programa, assim, que ele tem um momento para ser feito, você tem que estar no ensino médio, então, assim, não deixa o trem passar, gente. Pega o trem, porque é neste momento que vocês podem fazer, não tem volta. E é uma forma de É você isso. fazer uma imersão na cultura local, então é realmente um programa maravilhoso. Obrigada por todas as explicações que você deu, que foram muito, muito relevantes. Eu adoro. Obrigada. Beijo. Gente, então, continuando a nossa jornada, eu quero chamar aqui o nosso querido Henrique, que é o nosso gerente de programas de graduação e pós-graduação no exterior. Ele vai falar para vocês um pouquinho como é que é esse processo para você aplicar para universidades em diversas partes do mundo, né? É complicado? Não é complicado? É difícil? É caro? Consegue bolsa? Não consegue? Então, conta aí pra gente, Henrique. Vamos lá, Carla. Eu já vou pegar até, antes de começar, antes de me apresentar, já pegar até um gancho do pre-college que a Fábia estava falando. Eu tô aparecendo? Tô, né? Sim, Sim, tá perfeito. sim. Ótimo. É, puxar um pouquinho o gancho do pre-college, que é um programa que antecede os programas em universidade. E como curiosidade, vocês podem conseguir, inclusive, transferir alguns créditos desses programas de pre-college para um programa de bacharelado no exterior. Então é o pontapé inicial ali para uma carreira profissional. Bom, eu sou o Henrique, eu tenho 16 anos na área de educação internacional, na área de intercâmbio, também, assim como as meninas que aqui falaram, sou apaixonado pelo que fazemos e vou contar um pouquinho para vocês a nossa próxima etapa. E quando a gente pensa, né, em estudar fora do Brasil, a gente pensa ali idioma, programa de férias, high school, e a gente também tem os programas de universidade no exterior. Que é aquela oportunidade real de transformar uma trajetória profissional, acadêmica, pessoal, muda toda a estrutura, né, do que a gente está fazendo, né, a gente fez toda essa jornada para chegar naquilo que a gente realmente quer, né, nas nossas escolhas, da nossa vida profissional, o que a gente vai fazer para o resto da vida? Ou não? Eu quero só experimentar. Então, tem um monte de possibilidade. E aqui na Experimenta a gente tem os programas de bacharelado, de graduação, os programas técnicos também. A gente ouve, aqui no Brasil a gente termina o nosso ensino médio, o que a gente vai fazer? Eu vou fazer um curso técnico, eu vou fazer uma licenciatura, um bacharelado, e no exterior funciona do mesmo jeito. E nós temos um vasto portfólio de universidades que trazem muitos benefícios acadêmicos, qualidade de ensino, uma infraestrutura dos sonhos. Quem nunca sonhou em estudar num campus americano? Que tem o maior estádio, que cabem 60 mil pessoas, que tem metodologias inovadoras, muitas instituições têm até 67 mil estudantes, então é um mundo à parte, uma universidade fora do Brasil. Fora os laboratórios e tudo aquilo que a gente ganha de valores, todo o nosso crescimento pessoal, profissional, multiculturalidade, aumenta a empregabilidade também. é, e o que é bacana, que eu acho, muitos de vocês talvez ainda não tenham percebido que, ao participarem de um programa de férias, vocês já deram um passo enorme na frente da maioria dos estudantes que sonham em fazer uma universidade fora. Enquanto alguns estudantes ainda estão tentando entender como que é viver longe de casa, como que é aprender um novo idioma, se adaptar a uma nova cultura, vocês já viveram tudo isso, mesmo que por algumas semanas. E por que eu estou dizendo isso? Faz toda a diferença na hora de aplicar para uma universidade no exterior. Vocês já têm uma vivência real, já mostraram iniciativa, curiosidade, autonomia, e isso é exatamente o tipo de perfil que
as universidades internacionais valorizam e buscam, né. E vocês já têm uma maior proficiência em inglês, experiência internacional comprovada, todos vocês já com uma certa maturidade, principalmente de adaptação, já lidaram com algumas questões, de uma comida diferente, né, um estudantes de outra nacionalidade que você tem que conviver durante 2, 3 semanas, né, e toda a bagagem de atividade extracurricular que vocês tiveram, isso é muito valorizado pelas instituições, no exterior. E aqui na Experimento nós temos alguns destinos que a nossa consultoria para a universidade, né, programas universitários aconteçam. O mais popular e o que todo mundo quer é Estados Unidos, é o nosso sonho aí, as Dream Universities, né? Muita gente ouve falar da Ivy League, a Top 50, né? MIT, Harvard, Stanford, NYU, todo mundo conhece as universidades americanas, até quando a gente tem as Olimpíadas, né, a gente vê muitos atletas que saíram de universidades, então isso é algo que a gente tem um contato muito grande, mas ao mesmo tempo a gente olha e fala: "Ih, será que é para mim? Será que eu consigo? Será que é um caminho difícil para chegar até ali?", né. Então hoje a gente conta com Estados Unidos, Canadá, Reino Unido. Reino Unido tem uma curiosidade, ah, a gente tem uma grande quantidade de universidades que fazem parte do Russell Group, que é um grupo das melhores universidades britânicas. Então aqui na Experimento a gente conta com essas universidades. Europa também, Portugal, Espanha, Alemanha. Aí também ali o lado da Oceania, que todo mundo acha que é muito longe, mas é maravilhoso, né? Austrália e Nova Zelândia. Cada país, obviamente, com o seu sistema acadêmico, né, com o seu tipo de programa, né, e aqui na Experimento a gente facilita a entrada dos estudantes brasileiros, principalmente os que fizeram os programas de férias, porque vocês já têm um portfólio, né, um caminho sendo seguido, né. E nós temos algumas, eu vou até mostrar para vocês, algumas universidades que a gente tem no nosso portfólio, dentro desses destinos, né. Hoje os Estados Unidos conta com mais ou menos aí 4.000 universidades, né, e aqui na Experimento todas que estão em nosso portfólio, fazem parte do top 200, né, a gente está falando de uma porcentagem muito pequena, né, dentro das universidades, então todas com excelente qualidade em todos os cursos, tá. Uma curiosidade também, a gente trabalha com a Florida International University, nossa zona de conforto, né, nos Estados Unidos, ali a Flórida que é mais perto, e eles contam com o curso, né, o major número 1 em International Business, assim como a South Carolina, que é número 2, número 3, cada ano muda, né. E a gente tem alguns caminhos para quem quer uma universidade de elite, eu quero entrar numa NYU, eu quero entrar em Harvard, mas comecei a ver isso agora, não sei se o meu histórico escolar ainda está muito brilhante para entrar. Temos também alguns programas que a gente chama de American Collegiate, onde os estudantes podem se preparar já fazendo uma universidade, para conseguir chegar numa universidade de elite, além de algumas outras universidades que são mais focadas em alguma área específica, como a Vancouver Film School, a New York Film Academy, que foi mencionado até nos programas de férias, né? E eles também têm os programas de bacharelado, mestrado, Instituto Marangoni, que é muito conhecido, principalmente o campus deles da Itália, para quem gosta de design, moda, além de outras grandes universidades em todos esses destinos. E a nossa consultoria aqui da Experimento, ela vai contar com um planejamento completo, tá. Então esse estudante que chega para a gente, vocês podem procurar as lojas da Experimento para começar essa análise, não precisa esperar chegar no terceiro ano do ensino médio, então já pode começar a se planejar para
para entrar numa universidade no exterior. Então a gente vai ajudar vocês com a análise de perfil, os objetivos do programa. Ainda estou um pouco na dúvida, não sei ainda o que eu quero experimentar, quero outros programas, mas ao mesmo tempo já quero começar a olhar quais são essas possibilidades. A gente faz uma curadoria de universidades e cursos, mostrando quais são essas possibilidades. Muitas vezes os cursos eles são muito diferentes do que a gente tem aqui no Brasil. Então você consegue olhar algumas coisas. Até uma cliente recentemente foi fazer um curso de biomedicina nos Estados Unidos e hoje ela descobriu que ela gosta de ciências forenses. Então ela está fazendo um programa completamente diferente do que ela foi como propósito. Então é um mundo de possibilidades e nessa curadoria e essa criação dessa estratégia que a gente faz junto de vocês, dos nossos estudantes, os experimenters, a gente também vai olhar quais são as possibilidades que eu tenho de bolsa. São bolsas acadêmicas, muitas vezes, por mérito. Então, a gente consegue também indicar alguns destinos específicos, algumas universidades que valorizam, por isso que eu disse que vocês saem bastante na frente com uma experiência internacional. Então, isso já é algo que tem que se olhar, porque vocês vão ser valorizados e uma universidade fora do Brasil, quando eles dão uma bolsa, é porque eles querem vocês, e vocês são muito importante para eles, né. Além disso, a gente também pode olhar dentro desses todos esses destinos que eu falei, que nós temos em nosso portfólio, a gente também vai olhar qual o destino que vocês podem trabalhar durante o programa. Eu vou fazer 4 anos de universidade, eu posso trabalhar? Eu tenho oportunidades de estágio, eu posso trabalhar dentro do campus? Será que o país me permite esse trabalho? Será que eu posso ficar depois que eu terminar o meu curso? Como que isso funciona? Então, toda essa consultoria e essas informações nós damos. Além de processos de documentação, aplicação. Eu preciso traduzir minhas notas, preciso de carta de referência, um teste de inglês oficial. Tudo isso a gente orienta para que essa aplicação seja um sucesso e quando receber a offer letter, assim como no high school, que a Fábia disse, que é aquele dia da aceitação, que é maravilhoso, as offer letters também são incríveis quando chegam, principalmente quando chegam com bolsa, isso é muito importante e é o que a gente mais torce que aconteça. A gente dá todo esse suporte, quando que paga, como que paga, preciso de visto, como que eu faço a nossa acomodação. Então, toda a consultoria completa até o embarque e acompanhamento do primeiro ano a gente faz. Uma curiosidade, que eu fui falando muita coisa, faz alguns anos que as universidades têm facilitado os estudantes internacionais a entrarem em programas de graduação. E nós da Experimento nos juntamos com essas universidades para que isso aconteça de uma forma que o nosso sistema acadêmico brasileiro encaixe no que eles precisam. Então, a minha dica principal aqui, procure já o consultor, o expert de vocês para bater um papo e entender qual que é o destino, a universidade que tem a carinha de vocês e já comecem a se planejar, estudar bastante para aumentar as notas no boletim, porque isso é imprescindível. Depois não adianta chegar lá no final do terceiro ano e falar, tirei tudo nota na média. Então é hora de estudar bastante, porque o resultado vai ser que vocês continuem sendo, esses cidadãos globais. Henrique, muito, muito obrigada. Gente, olha só, a Imagina. Experimento facilita a vida de todo mundo, né? A gente realmente descomplica o processo de aplicação para universidades, a gente torna isso possível e isso super viável para cada um de vocês, na verdade. E eu quero agora finalizar, agradecer imensamente a presença de vocês. Eu espero que a gente tenha contribuído para que vocês tenham ampliado ainda mais os seus horizontes
Então, fique em contato com o experimento, explorem todas as possibilidades com a loja mais próxima de você, com seu expert, tire as suas dúvidas e saiba que você sempre, sempre pode contar com a gente, tá bom? Muito obrigado e boa noite a todos. Chegou o dia! É o dia de maior número de embarques da Experimento desta temporada. Eu tô muito animada, né? Eu tô um pouco nervosa, eu tô muito ansiosa, muito feliz também, eu acho que vai ser uma experiência incrível. Expectativa alta, né? Nunca viajei sozinho. Uma expectativa boa, mas muito tensa, muito nervosa, muito ansiosa. Eu acho uma experiência muito boa, a gente tá super feliz de ela poder ter essa chance. É a primeira vez 20 dias longe dele, então o coração tá... Experiência inédita, né? Para o pai e para a filha também. Podendo ter essa oportunidade de se desenvolver, interagir, estudar alemão e espero que se divertir muito. E eu acho que vai ser uma experiência incrível de cultura, aprendizado, muito legal. Conhecer assim, a cidade, entender como que é ficar sozinha em um lugar sem os pais. Eu nunca fiz viagem sem meus pais, agora eu vou viajar com os meus amigos, acho que vai ser bem legal. Sai um pouco da asinha dos pais e se virar, né? Acho que é mais do que uma viagem, é mais do que estudar alemão, é mais sobre ganhar maturidade, começar a fazer as coisas sozinhos. Os alunos voltam assim, diferentes. Eles vão aprender muito que vão voltar literalmente outra pessoa. Eles têm expectativas muito altas com relação ao roteiro de passeios, mas também com relação à vida na universidade, né? Como é passar ali um tempinho no campus, ficar nos alojamentos, entender como é que funciona. O mais legal do programa é quando tu chega e vê a transformação do antes e depois do intercambista. Quando o pessoal chega aqui no aeroporto também, a equipe do experimento confere toda a documentação. Pelo que a gente viu, assim, tem bastante, né, notícias, tal, o Telegram para a gente acompanhar e ir matando as saudades ali, né? O amparo que eles dão, a confiança que eles transmitem pra gente é fundamental. Eu acho que é o processo todo, do primeiro contato até a volta deles. Eu estou muito segura com a Experimento. Todo o histórico de experiência, né, de vivência de décadas aí que a Experimento tem, nos deu muita confiança. Eu acho que se não fosse isso, eu não sei se eu iria deixar ela aí sozinha, viajar. Então eu me sinto muito confortável, muito tranquila em realmente eles estarem fazendo essa experiência com a Experimento.